Fala pessoal do canal É o Time do Povo, este é mais um Papo Reto com a Fiel, eu sou o Marco Belo e vamos falar a partir de agora do Esporte Clube Corinthians Paulista. Primeiro, boas notícias dentro de campo, hein? Yuri Alberto e Kaká, eles estão liberados pelo STJD para jogarem essa reta final de Campeonato Brasileiro. Os dois jogadores estavam jogando com uma liminar, tinham sido suspensos pelo STJD e a liminar, a suspensão, melhor dizendo, foi convertida em multa. O Corinthians vai pagar uma multa, Yuri Alberto e Kaká, então, estão livres, vão jogar as últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Aliás, Yuri Alberto se recuperou, está treinando normalmente e deve jogar contra o Criciúma sábado, na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, ao lado do Memphis Depay, que volta de suspensão, ele não enfrentou o Vasco da Gama. Por falar em STJD, o Corinthians corria risco de perder mando de campo por causa daquele porco que foi arremessado pela torcida no campo na partida contra o Palmeiras, mas não perdeu. O STJD multou o Corinthians em R$85 mil. O Timão vai ter que pagar uma multa, mas não perderá mando de campo por causa do porco que foi arremessado no campo. E ainda falando de dentro do gramado, né, dos jogadores, do time, antes de passar para os bastidores, Diego Palacios, que fez uma cirurgia no início do ano e só deve voltar a jogar ano que vem, ele jogou uma partida contra o São Bernardo lá no Campeonato Paulista e se lesionou, voltou a treinar hoje no CT Joaquim Grava. É uma ótima notícia, não que ele vá jogar as 3 últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, mas que ele se recupera bem e deve voltar a jogar já no início do Campeonato Paulista do ano que vem. Vai brigar ali por uma posição na lateral esquerda com o Matheus Bidu e também com o Hugo. O Corinthians terá 3 laterais, então, para brigarem por uma posição na lateral esquerda. Quem também voltou a treinar foi o volante Maicon, mas com um pouquinho mais de restrições. Ele também fez uma cirurgia no joelho e deve voltar a jogar ano que vem, caso renove o contrato. O contrato do Maicon de empréstimo junto ao Shakhtar Donetsk termina no final do ano e o Corinthians ainda não sabe se irá renovar, porque ele tem um salário muito alto, um salário nível europeu. Agora falando de bastidores, primeiro a vaquinha da Gaviões da Fiel, a vaquinha dos Gaviões para ajudar a pagar a Neoquímica Arena, a Arena Corinthians. A vaquinha, por enquanto, é um sucesso. Foi lançada ontem às 7h10 da noite, 19h10, 1910, um horário especial, e até a tarde desta quinta-feira já havia arrecadado mais de 6 milhões de reais. Isso mesmo. Em menos de 24 horas, 6 milhões de reais arrecadados pelo torcedor corintiano através do site divulgado pelos Gaviões da Fiel. Aliás, procure no site dos Gaviões da Fiel e também no site do Corinthians, porque já tem gente aí fazendo site com nome parecido e tentando dar golpe nos torcedores. Então procure o site oficial para você. Dentro do site você precisa preencher um formulário, pegar um código Pix e aí fazer a sua doação a partir de R$10 para ajudar a pagar a Arena Corinthians. O objetivo é juntar até maio do ano que vem 700 milhões de reais. Em menos de 24 horas foram 6 milhões de reais arrecadados pelo torcedor corintiano. Hoje aconteceria a votação do impeachment do presidente Augusto Melo, mas ontem a polícia foi até o Parque São Jorge, fez uma vistoria e por causa dos sócios que frequentam o Parque São Jorge, a polícia recomendou e o Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, aceitou mudar a data de hoje para segunda-feira da votação do impeachment do presidente Augusto Melo, porque segunda-feira o clube fica fechado. Então não haverá sócios, não há perigo para os sócios, porque vai ser tenso, vai ter torcedor organizado, vai ter imprensa, vai ter protesto, enfim.
então os sócios estão protegidos. Mas o Romeu Tuma não lembrou que na segunda-feira haverá a festa de fim de ano dos funcionários do Corinthians. Então, se os sócios estão protegidos, os funcionários do Corinthians agora correm perigo por causa desta tensão e destes protestos que acontecerão na segunda-feira nesta votação. O que quer dizer que ainda pode mudar. Mudou de quinta para segunda e ainda pode mudar. Aliás, os conselheiros do Corinthians estão se reunindo, estão conversando para tentar alterar a data para o ano que vem dessa votação de impeachment, para depois do final da investigação da polícia a respeito do caso Vaidbet. É a intenção de alguns conselheiros, mas por enquanto está marcado para segunda-feira, às 7 horas da noite, a votação do impeachment do presidente Augusto Melo. Essas são as informações do Corinthians desta quinta-feira. Eu volto amanhã para falar um pouco mais sobre o Timão para você aqui no canal É o Time do Povo, neste papo reto com a Fiel. E vai, Corinthians!